Hoje o meu desenho ele retrata umas estruturas que me interessam bastante. E eu uso o desenho muito para projetar, mas eu comecei a usar o desenho muito como eu falo que é uma das formas que eu tenho de organizar um pouco o meu pensamento. Então ele é um instrumento importante para eu elaborar projetos, para eu desenhar projetos, enfim, que às vezes você tem umas ideias assim que é difícil de como materializar, né? Sei lá, hoje eu faço maquetes, eu faço, mas o desenho ainda é um mecanismo super importante para eu estruturar minhas ideias, organizar um pouco do meu pensamento, fazer meus projetos. E ultimamente ele também eu tenho assumido o meu desenho como uma produção também autônoma dentro da produção toda. É uma das premissas da arte é não ter função, no sentido. Agora, o que é função também na vida, né? Para mim tem uma função prática de me expressar, de me comunicar com o mundo. É a ferramenta que eu tenho eu falo que uma das questões que eu tenho como artista, talvez o interesse que eu tenho, ou vários, não só eu, mas eu falo por mim, ela é de reelaborar, sei lá, o mundo se dá para todo mundo ele se dá de uma maneira, mas a gente percebe, todo mundo tem uma maneira de perceber o mundo, de ver determinada coisa de uma determinada maneira. Isso é muito particular. E a minha tentativa é de reelaborar o meu mundo a partir da maneira como eu estou percebendo, né? Então aí é uma função prática para mim. Agora, sei lá, você pode, no sentido objetivo, prático de... Se você não se alimentar, você morre. Se você não tiver um trabalho de arte em casa, você não vai ter problema. Você não vai viver sem isso. Porém, a arte não é uma questão só de objeto, é uma questão de sentimento, né? A gente não vive sem afeto, sem sentimentos e tal. Então, acho que isso... E a gente não vive sem pensar, né? O ser humano pensa. E a arte é produção de pensamento. Então, até que, não sei, eu acho que o que é também questionável é ser... O que é a função? Quais são as funções das coisas, né? O que seria definição única de função? Eu acho que não me interessa. E também, obviamente que a arte não tem que ter uma função prática no mundo, desse sentido, mas a gente pode ter também, sim, alguma. Pelo menos para mim, no mínimo, para eu me comunicar com o mundo. Um dia eu fui para o Rio, para a margem do Rio, ver o Rio, contemplar o Rio. Lá em Marabá tem 2 rios que passam na cidade. E estava acontecendo uma reforma de uma embarcação. E eu coletei resíduos daqueles barcos com várias camadas acumuladas de pintura, de tinta ao longo daquele tempo, camadas descascadas. E aí compus um trabalho que era uma operação pictórica também, mas já tinha um volume de objeto, dava uma estrutura que dava quase um corpo escultórico, enfim. E aí começa a ter um objeto híbrido em que eu mantenho o interesse pela cor, pela pintura, mas eu estou já pensando nela de uma maneira expandida. E esse momento é um divisor de águas para o que eu consigo construir hoje, até agora. Eu mandei construir 3 canoas, troquei por 3 canoas com ribeirinhos, levei essas canoas para o ateliê e desmembrei elas. Assim, eu sozinho fui descompondo, quase dissecando essas estruturas. Então eu entendi desde a construção a dissecação dessas partes. E aí muda muito assim, a maneira de... Um dos trabalhos, por exemplo, é esse que está na entrada da exposição, essa peça de chão.
Quando eu coleto o resíduo, eu coletava meramente o resíduo, eu não tinha um acesso, por exemplo, a uma estrutura completa dessa. Quando eu peguei uma canoa inteira, descompus toda ela, desmontei toda, o que restou foi aquilo, assim, de síntese total dessa estrutura. Acho que o trabalho de Marconi Moreira é um trabalho muito característico de uma geração de artistas que não só no Brasil, como no mundo inteiro, começa a trabalhar na virada dos anos 90 para os anos 2000, que é um momento de questionamento de ideias de pertencimento, de divisões rígidas entre o que é local e o que é dito como global, entre o que é próprio de um meio de expressão artística e o que seria próprio de outro meio de expressão artística. Então, um trabalho que se vale muito da apropriação de objetos que estão no cotidiano, mas se apresenta para o espectador como pintura ou como escultura. É um trabalho que, embora fincado num lugar do mundo onde o artista vive ou viveu, né, nas especificidades daquele lugar, é um trabalho que dialoga com questões que estão em muitas outras partes. É um trabalho que nos encanta pelas suas características formais, mas que guarda inscritas neles questões sociais e políticas do lugar onde aqueles trabalhos foram feitos e desenvolvidos. Enfim, é um trabalho que talvez possa ser definido como um trabalho do paradoxo, onde convivem coisas supostamente diferentes, mas que estão igualmente representadas ali nele. É um trabalho que pode encantar, por isso, o espectador por diferentes motivos, que nenhum deles são mais corretos ou melhores do que o outro, mas são motivos que se referenciam à própria forma como o trabalho é constituído, um trabalho que é aberto para as ambiguidades, os paradoxos do mundo em que ele se desenvolve. E é um objeto que tem uma memória também afetiva para mim muito legal, assim. Essas peças vêm de embarcações, vêm de caminhões, né? Quando são aproximadas, por exemplo, dos porretes lá, né? Que são instrumentos de trabalho pesado, trabalho manual, né? Elas também permitem uma leitura, nos permitem ver por trás dessas formas, dessas pinturas, dessas placas aqui, né? O fato de que existe trabalho duro atrás disso aqui, né? Fala de um Brasil também que é muito atraente, colorido, criativo, mas que também, em cada placa dessa se inscreve uma forma de trabalho, né? Formas de relações sociais que são próprias do Brasil, que são desiguais, que implicam divisões entre aqueles que têm e aqueles que não têm, que está presente de forma muito clara nesse trabalho da porteira, que são 4 porteiras de diferentes lugares do Brasil, que são quase índices, né, da separação entre aqueles que têm e aqueles que não têm, né? Porteira é aquele lugar de passagem e, ao mesmo tempo, de bloqueio. A questão matérica, ela tem uma importância, né, simbólica.
O campo da arte também trabalha no campo do simbólico. É exatamente o que está ali, né? Então, assim, eu veio uma porteira do... As regiões são muito específicas. Eu queria uma da Amazônia, veio especificamente do sul do Pará, que é um lugar que é presente o conflito agrário, inclusive o massacre de Eldorado, que é uma coisa que eu já está no meu trabalho em fotografia, pontua. Então veio dali uma parte dali, uma porteira mesmo, e foi escolhida, não é uma porteira de curral, não, é uma porteira de fazenda, de entrada, que passa um caminhão, que passa um carro, que tem uma de medida generosa, assim, não é qualquer. E então veio uma do sul do Pará, inclusive onde eu tirei aquela porteira, ao lado estava acontecendo uma ocupação lá do MST. A primeira monocultura agrícola no Brasil acontece em Pernambuco, via cana-de-açúcar. Então tem uma porteira que veio de Pernambuco, do interior de Pernambuco, inclusive de uma família, de uma pessoa de famílias de donos de engenho no passado, do Paraná. Eu queria uma do sul do Brasil, podia ser Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, enfim, qualquer um dos 3 estados, mas eu consegui uma do Paraná, que tem essa questão da imigração italiana, o café, enfim, é um estado importante nesse processo do agronegócio no Brasil. E eu poderia ser centro-oeste, mas eu trouxe uma de Minas, porque no momento eu estou morando em Minas, e eu descobri, vivendo lá, que uma região que veio de uma região que já foi o maior produtor de leite no Brasil, no período da política do café com leite, no início do século passado e tal. Então elas têm uma importância ali, uma simbologia muito forte, né? E, claro, madeiras diferentes, técnicas de construção totalmente diferentes, e esse deslocamento que me interessa, claro, é uma operação difícil, custo, enfim, a operacionalidade disso mesmo, mas você tem que ter um compromisso ético de executar o que você concebe, né? Então, eu fui em busca disso, assim, fiquei muito contente de ter, nesse momento, a oportunidade de ter realizado esse projeto. E é interessante como nesse trabalho das porteiras, Marconi não abre mão do seu interesse construtivo, né? Faz um trabalho muito interessante do ponto de vista construtivo, da construção de um espaço novo, né? Que não existia, através da junção dessas 4 barreiras já existentes. Né? E ao mesmo tempo cria esse espaço, esse território vedado ao público, né? Que está dentro dessas quatro porteiras, né? Que é uma lembrança, né? Desses tantos outros espaços vedados à passagem que existe pelo Brasil inteiro, né? Que são muitas vezes motivos de conflitos violentos, muitas vezes, como está exemplificado naquele trabalho que faz referência a Carajás, né? E aquela matança que houve em Carajás há 20 anos atrás. E do mesmo jeito que esse vídeo aqui, e eu chamo a atenção, tanto aquela fotografia quanto esse vídeo, são das raras instâncias em que a imagem aparece no trabalho, a imagem criada aparece no trabalho de Marconi. Desse trajeto, né, por onde escorre toda a produção de minérios na região, entre Maranhão e Pará, né? E é quase um testemunho, né, do distanciamento que existe entre esse processo, esse escoamento, essa produção, e todas aquelas cidades ficam à margem, literalmente, dessa produção, né? À margem não somente porque ficam à margem da estrada de ferro, mas ficam à margem dos ganhos que essa produção mineral gera, né, para tão poucos. Cadê o coelho? Olha isso, olha a água aqui, ó.
desenho basicamente é composto por já alguns anos dessas estruturas, enfim, desses encaixes, dessas soluções e dessas estruturas de madeiras, assim. Saí daqui jovem, e já fazem 20 anos, né, que eu saí, e sempre tive um contato muito esporádico, assim, muito rápido, sempre. E o meu trabalho começou a partir do Pará. Então eu sempre falo assim que aquela paisagem amazônica me contaminou muito, assim, contaminou bastante o meu olhar, e como um ponto de partida do trabalho aquilo reverbera, enfim, até hoje. Mas eu nunca tinha pensado em realizar um trabalho com algo específico do estado, do lugar onde eu nasci, enfim. Essa relação nunca tinha me despertado, assim, esse interesse. E o que me trouxe foi naturalmente o trabalho mesmo, assim. Eu fui nessas viagens esporádicas, coletei um porrete desses, e de repente um dia numa exposição onde entrariam elementos que não seriam necessariamente obras, mas eles entrariam como artefatos, como uma simples mão de pilão, inclusive esse porrete, dentre outros objetos. E eu comecei a me atentar para eles. Eu só consigo quebrar quando coco bom, até 8 quilos, 8 quilos. Tá por poucas as vezes que eu quebrei 10 quilos de coco. A minha média é 5, 6 quilos. E a gente... Profissional. Aí a gente começou... Mas deu luto. Começou a tirar o azeite, a gente tirava tudo. Eu tenho muito interesse, né, dá para perceber assim na minha produção em geral, por algumas questões que ele sintetiza de certa maneira, assim. Então, talvez a questão do trabalho, né, de alguns ofícios específicos, né, de artesanais, que isso me interessa, como os carpinteiros, enfim, o adorno de um isopor e tal, tem todo esse cuidado. Só que, na verdade, ele é o contrário, é estético. Esse aqui é mesmo um instrumento de trabalho que torna-se obsoleto, e ali, a partir dali, ele carrega essas marcas. Ele está impregnado enfim, do suor, do cheiro, da personalidade, dá para ver a diversidade. Cada porrete é como um retrato, né? Que contém as rugas, as marcas, as expressões de cada pessoa. Pelo tamanho do porrete, o formato, as marcas como feco, o desgaste que ele tem, aonde ele é desgastado, enfim. Fica impresso ali uma digital, sabe, dessas pessoas, assim. Então, enfim, e traz também um contexto maior do que isso, especificamente, né? A questão sociológica, contexto geográfico dele, enfim, social. Tem muitas camadas que ele traz, que ele impregna, que está impregnado, né? Então, tudo isso me interessa, tudo isso... É mais são questões que alimentam o meu interesse nele como um objeto de potência artística também. Não existe esse papo de ficar esperando inspiração, é trabalho, 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 e o trabalho leva a outro trabalho. Quanto mais você trabalha, eu até faço uma comparação, é como se você cavar um buraco, um poço. Quanto mais você cavar, mais ele vai aumentar, entendeu? Mas ele se amplia. Em trabalho é um conjunto, né? Um período, é um tempo, é o final disso que vai se construir, se extrair alguma coisa disso. Você é um filtro para isso, né? Então, esse filtro gera uma certa identidade para essas coisas que você lança no mundo, né? Que você reorganiza no mundo. Eu acho que você chega em algum lugar, você comunica para um grupo de pessoas assim, e se não fizer, você não vai se comunicar com ninguém. Então, pelo menos a gente comunica com um grupo pequeno ou não, mas você comunica. Eu me sinto fazendo o que eu, como humano, quero fazer nessa vida, que é exatamente produzir algum pensamento, deixar algum legado, né? Então, isso me nutre, né, humanamente falando, assim. É uma nutrição importante. Fazer, pensar, de alguma maneira interferir nesse mundo, né, a partir do trabalho, essa reelaboração que eu faço desse mundo, como eu apresento, é uma participação nesse mundo que, como a gente vive, né, de a gente ter essa liberdade de pensar de maneira muito particular e lançar isso na vida. É egocêntrica mesmo, né,
de nos comunicarmos e fazermos o que a gente tem necessidade de fazer, da maneira como a gente quer fazer. E é uma esquizofrenia, talvez, na verdade. Não tem muito como explicar. É uma necessidade, pronto. Que a gente externa, tem que